E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu estou gravando esse vídeo aqui para poder apresentar um pouquinho para vocês uma ferramenta, né, que é o Bootstrap, fazer alguns exemplos, tá? Um videozinho curto com alguns exemplos básicos aí do Bootstrap, tá bom pessoal? Aqui está o site do Bootstrap, galera, para quem quiser acompanhar o vídeo aí, baixar para poder também fazer os exemplos, tá legal? Basta entrar aqui no site getbootstrap.com. Como vocês podem ver aqui no site, ele já faz referência para o Bootstrap 4, só que o mesmo ainda está sendo desenvolvido no momento desse vídeo, então a gente ainda não trabalha com ele não. Atualmente nos projetos a gente prefere usar o Bootstrap 3, né, a versão 3.3.7, que basta você clicar nesse botãozinho aqui, você consegue efetuar o download, tá bom? Quando você baixar esse projeto, quando você baixar o Bootstrap, né, o Bootstrap é um framework CSS que ele tem como função aí padronizar alguns componentes web, além de trabalhar aí com layout responsivo. É bem simples, é bem fácil implementar esse layout nos nossos projetos, tá bom? Basta você fazer o download do Bootstrap e aí quando você baixar o Bootstrap ele vai vir aí uma pastinha igual a essa aqui, tá? Contendo essas três pastas aqui, ó, CSS, Fonts e JS. Então o framework ele consiste na verdade nessas três pastas que você faz o download lá pelo site. E para você agregar esse Bootstrap, né, agregar esse framework aos seus projetos, basta você colocar essas três pastas na pasta pública do seu projeto, não importa qual linguagem que você esteja usando, tá? Seja Java, seja PHP, seja C Sharp, ou seja qualquer outra linguagem web, basta você colocar o Bootstrap na pasta pública e carregar os arquivos nas páginas que você venha a trabalhar com ele, tá bom pessoal? Então, começar a ver uma introduçãozinha básica aqui. Eu estou com o Sublime aqui, tá? Sublime vai ser o editor aí, o editor de texto que a gente vai estar usando para poder codificar os exemplos do nosso vídeo, tá bom? E o plugin que eu instalei no Sublime foi o Emmet. Então, se vocês quiserem aí também, deem uma olhada como é que faz para instalar esse plugin, que ele é bem legal. Ele auxilia muito aí com a criação de marcação HTML, tá bom? Ele te auxilia bem, ele te auxilia muito, aí você ganha muita produtividade para digitar o HTML nos teus arquivos, no teu projeto, tá bom? Então, aqui no meu exemplo, o meu Sublime já está apontando lá para a pasta exemplo 1, que já tem o Bootstrap, tá bom? Vou salvar um arquivo aqui, ó, index.html, dentro da pasta exemplo 1, a gente começar a brincadeira, tá bom? Então eu vou botar assim, ó, HTML 2.5, dou um tab, o Emmet já autocompleta aqui para mim, né? Já criou aqui o header, o cabeçalho padrão, e inicialmente eu vou adicionar aqui, ó, link rel style sheet e vou adicionar o Bootstrap aqui, apenas o CSS, tá pessoal? Depois a gente vai trabalhar com JavaScript e o Bootstrap, mas por enquanto só o CSS me interessa, tá bom? Então vamos começar a dar uma olhada aqui, ó. Vou começar mostrando alguns componentes do Bootstrap. Vou criar aqui alguns botões, tá bom? Vou botar assim, botão exemplo 1, vou fechar o botão, tá? Vou salvar essa página e a gente vai dar uma olhada aqui como ela tá. Tá aqui, ó. Exemplo 1, botãozinho simples aqui, botãozinho básico, tá bom? Vou voltar lá no Sublime e aí vou começar a trabalhar com Bootstrap, tá? Bootstrap são classes que ele já carrega. Aqui eu botei errado, tá pessoal? Aqui é .css, perdão, desculpem. Então Bootstrap são classes CSS e funcionalidades de JavaScript que ele já carrega dentro desses arquivos que nós baixamos, tá? Que basta você ir implementando, basta você ir usando nos seus projetos. Então, por exemplo, vou chegar aqui nesse botão e eu vou adicionar a classe BTN, tá? Quando eu coloquei a classe BTN,
ele já aplicou a formatação de um botão aqui, um botão básico, que ele define um botão cinza, tá? Como esse botão básico. E aí você tem algumas propriedades aqui, ó, por exemplo, btn primary. Essa classe btn primary, ele vai transformar o nosso botão num botão azul escuro, tá bom? Ele tem algumas propriedades de botão. Deixa eu replicar isso aqui. Voltando aqui. Temos aqui alguns botões, né? Exemplo 1, exemplo 2, 3, 4, 5 e 6. Então você tem aqui, ó, btn primary, btn info, tá? btn danger, btn success, btn warning, btn default, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Então tá aqui, ó, btn primary, o info aqui é um azulzinho mais claro, o danger, o success, o warning, o default ele coloca um botão com fundo branco aí para você aplicar a sua formatação do CSS, para você definir as cores que você quer trabalhar, tá? Mas ele já te dá alguns padrões, algumas formatações padrões aí para você trabalhar. Além disso, tá, a gente tem aqui também, vou botar aqui o exemplo 7 e o exemplo 8, que eu vou usar o btn primary para os dois, né? E aí você tem aqui o btn sm e o btn lg. Como vocês podem ver, ó, o SM faz um botãozinho um pouquinho menor do que o padrão, tá vendo? Ele diminui um pouquinho o padding, ele diminui um pouquinho o espaçamento aqui do espaço entre o texto e a borda do botão. E o LG, ele aumenta esse botão, ele já faz um botão um pouquinho maior, um pouquinho maior em relação aos outros, né? Um pouquinho mais chamativo em relação aos outros. Tá legal? Então aí são exemplos de botões. Reparem uma coisa, essa questão de trabalhar com cores aqui que o Bootstrap define, isso aí é justamente um dos padrões dele, tá? Então ele já associa tudo que você vê success, você já pode associar a verde, danger, já pode associar a vermelho. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma div e eu vou trabalhar com a classe alert, tá? Então tá assim, ó, primeiro exemplo de alerta, tá? Se eu salvar e atualizar, ele colocou o texto aqui, mas ainda não formatou, ele só deu só um paddingzinho, um espaçamento aqui, tanto na esquerda quanto na parte superior, mas ele ainda não formatou. Para ele formatar, eu sigo o mesmo exemplo dos botões, ó. Então, alert success, por exemplo, ao voltar no browser, ele já colocou aqui o verde, né, como sucesso. Assim como você tem o alert success, você também pode colocar aqui, ó, alert warning. Informações no alerta. Você tem, ó, o alert danger. E você tem também o alert info. Informação. Salvei esse arquivo. Quando eu for lá pro navegador, tá aqui, ó, o success, warning, danger e info. Mesma coisa, segue o mesmo padrão de cores, como vocês podem ver. Tá legal? Verde, amarelo, vermelho e um azul ali pra gente. Tá bom? Esses aí são alguns dos componentes do Bootstrap, tá? Você também pode trabalhar, por exemplo, criando agora um painel. Vou botar assim, ó, div panel, tá? Mesma coisa, panel.primary, por exemplo. Se eu quiser um painel azul escuro, né? Esse painel eu vou dividir aqui em panel heading, panel body e panel footer, tá bem? Então aqui, pessoal, o panel heading ele vai definir o topo
do painel, tá? O cabeçalho do painel. Então vou botar aqui um H3, dados do cliente, lá. Então, salvei isso aqui. Se eu for visualizar, já botou aqui, ó, botou azulzinho por causa do painel primary, tá? E aí botou lá o título dados dos clientes, dados do cliente, na verdade. O painel body é o corpo do nosso painel, onde a gente vai colocar a maior parte das informações. Então, vou colocar aqui um parágrafo. Painel com informações do cliente. E o painel footer é o rodapé do painel, né? A parte inferior do painel. Vou botar aqui, por exemplo, um botão enviar, por exemplo, tá? E aí, por ser um botão, vou seguir o padrão lá que a gente falou lá em cima, btn default, btn sm. Salvei esse botãozinho, salvei esse painel. Quando eu for visualizar, já está aqui, ó. Aqui é o body, aqui é o corpo do painel e aqui é o footer, essa parte aqui de baixo, né? Para fazer um footer um pouquinho mais interessante, vou dar um text right. E aí o botão foi jogado lá pro canto direito, tá bem? Como vocês podem ver aqui, ó, o Bootstrap ele trabalha com responsivo, né? Ele não cria barra, ele tenta evitar, né, a criação de barra de rolagem, então você vai trabalhando com ele. A gente não fez nada ainda do poder do responsivo dele, tá? A gente só usou alguns componentes bem simples, tá bom? Componentes básicos aí, tá? Só para poder definir padrões de botão, padrão de alerta, padrão de panel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo, pessoal. Vamos estar gravando outros aí para complementar esses componentes do Bootstrap, tá? Espero que vocês gostem e é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.